Olá, meus queridos contribuintes! Nesse meu primeiro vídeo, irei tratar sobre um assunto bastante comentado desde o surgimento do coronavírus ou Covid-19, o qual vocês já devem ter ouvido por aí. Isso mesmo, acertou quem pensou em estado de calamidade pública. Pois é, meus contribuintes, estamos em estado de calamidade pública, mas peraí, isso vocês já devem estar sabendo, ou pelo menos deveriam saber. Agora a pergunta é: vocês sabem o que isso significa e quais os impactos podem ter no âmbito tributário? Não? Então vem comigo e confere nesse vídeo. Antes de entrar no tema do vídeo, nós precisamos ter em mente que o estado de calamidade pública não pode se confundir com o estado de exceção constitucional. Uma vez que o estado de exceção na nossa Constituição Federal, ela prevê 3 situações bem peculiares para que ela ocorra, que são elas: a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. Ocorrendo alguma dessas situações, a Constituição não pode ser alterada. E nessas situações também vão entrar em cena 2 órgãos bem específicos, que são o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Agora, atenção, esses órgãos só vão aparecer nessa situação bem específica, de estado de exceção constitucional. De forma bem superficial, o que eu pontuei é, para enfatizar que calamidade pública, situação em que estamos vivendo, e tema principal desse vídeo, não quer dizer intervenção federal, e também não quer dizer que estamos em estado de defesa, ou também que não significa que estamos em estado de sítio. Nós estamos juridicamente num estado de calamidade pública, decretado com base em 2 dispositivos infraconstitucionais. O primeiro é o artigo 2º do Decreto 7.257 de 2010, que traz o conceito legal de calamidade pública. E nele diz, deixa eu ler. Estado de calamidade pública é uma situação anormal provocada por desastre, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Já o segundo artigo infraconstitucional, que trata da calamidade pública, é o artigo 65 da Lei Complementar 101, nele que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Que diz que o reconhecimento de calamidade pública ele tem que ser feito pelo Poder Legislativo, como no caso do Congresso Nacional, no âmbito da União, ou então pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios. Entendi que o estado de calamidade pública é uma situação anormal, onde a capacidade de ação do ente ela fica seriamente comprometida, que é uma situação que ela é fruto de um desastre, seja ele natural ou então por motivos econômicos, sociais, mas que vem ameaçando a população e que os governadores e prefeitos eles podem decretar esse estado de calamidade pública, certo? Mas que efeito tem? Quais são os efeitos? Então, o primeiro grande efeito jurídico é o seguinte: o governo, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, eles trabalham anualmente com um orçamento, e esse orçamento é definido por uma lei própria, que é a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA, e ela vai fixar a despesa e ela vai prever receita. É simples, fazendo uma comparação, imagine você, uma pessoa organizada com suas finanças, e que todo ano você faz um orçamento e que nele você vai fixar, esse ano eu vou ganhar X e vou poder gastar mais ou menos Y, certo? Mas Deus o livre, sei lá, você fica enfermo ou então aconteceu alguma coisa com você, ter que ficar no hospital. O que é que vai acontecer com suas finanças? Sim, você terá um aumento de despesas previstas. E é basicamente isso que está acontecendo no nosso país. O governo havia fixado um teto e estabelecido um limite para essas despesas que pretendia ter neste ano de 2020. Dada a chegada do coronavírus, o Covid-19, o aumento dessas despesas se fez necessário para combater o vírus. Portanto, o governo não vai atingir o resultado fiscal que havia anteriormente estabelecido. E é no artigo 65, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LC 101 de 2000, que ela autoriza que na ocorrência de calamidade pública o governo deixe de cumprir as metas fiscais e ele fica dispensado de atingir o resultado final que havia planejado.
Agora fiquem ligados, outra consequência advinda do estado de calamidade pública no âmbito tributário é que pode vir a existir a criação de um tributo. É o chamado empréstimo compulsório. Ele está previsto no artigo 148, inciso 1º da Constituição Federal. E como o próprio nome já diz, o empréstimo compulsório ele se assemelha a um empréstimo contratado no setor privado. É de competência exclusiva da União e essa espécie tributária se caracteriza, atenção aqui, ele se caracteriza pela necessidade de posterior devolução da arrecadação para aqueles que lhe custearam. Portanto, os contribuintes, desde que respeitada as condições previstas em lei instituidora, podem resgatar os valores entregues à União relacionados a essa espécie tributária. Mas calma, ele ainda não foi criado. Outra consequência tributária foram as prorrogações dos prazos do Simples Nacional em âmbito federal, contemplando os microempresários e pequenos empresários, optantes por esse regime diferenciado do recolhimento do tributo, o Simples Nacional. E, para isso, vocês podem conferir as datas que foram prorrogadas pela tabelinha que eu postei aqui no Instagram. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muita coisa vem acontecendo. Eu vou estar sempre tentando atualizar o meu feed, mas para mais informações sobre essas novas medidas tributárias ou então para as antigas, vocês podem me perguntar. E também, caso queiram mais informações ou alguma pergunta direta, podem clicar no link da bio e fique por dentro de tudo que está acontecendo.